Olá a todos, tenho comigo Anicete Viegas, CEO da Avenue, uma das principais promotoras de negócios imobiliários em Portugal, o qual convidamos para nos antecipar possíveis cenários para o decorrer de 2023. Anicete, nós, por um lado, em 2022 assistimos aqui até uma boa performance do mercado, sobretudo investimento comercial e imobiliário, e, portanto, eu vou-lhe pedir a sua opinião se este é um cenário que se vai manter este ano em 2023. No entanto, eu tenho que pôr aqui uma colherada, porque tivemos, entretanto, as novas medidas do Governo, e eu queria saber se estas novas medidas, aliás, o que eu pretendo saber é em que medida é que estas medidas vão, de facto, alterar a performance do mercado imobiliário em 2023. Olá a todos. De facto, enfim, falando um bocadinho mais dos segmentos em que a Avenue atua, ou seja, habitação. Escritórios e o rendimento comercial, os níveis esperados em 2022, sem números ainda muito oficiais, são positivos. Estamos a falar de transações que andaram a cerca de 160 mil fogos a serem vendidos este ano e para um volume provavelmente recorde em termos de volume de vendas, superior a 30 mil milhões de euros de transações, que nunca aconteceu em Portugal. Antecipamos que 2023 não seja um ano tão positivo, principalmente pelas influências esperadas no segmento médio, que têm sofrido mais com a evolução das taxas de juro, e provavelmente estaremos ali no patamar inferior dos 150 mil fogos transacionados, que é o patamar inferior dentro daquele período de 2018-2022, embora com um nível elevado, porque estaremos sempre a falar de transações que nós estimamos nesse momento de cerca de 28 mil milhões para o ano 2023, ou seja, um ano caracterizado muito provavelmente com nível de transações inferiores, mas com volume alto, principalmente pelo crescimento dos preços e por segmentos que se vão comportar melhores que outros, ou seja, o segmento alto a comportar-se melhor e o segmento médio a comportar-se de uma pior forma. No entanto, continuamos no mercado que se caracteriza por 84% das transações são do mercado dos usados, ou seja, dos particulares, ou seja, quem influencia muito e este mercado são de facto os particulares e talvez aqueles que eu diria menos organizados e menos estruturados em termos comerciais. Temos um baixo nível de oferta. Continuamos com um nível de cerca de 25 a 28 mil fogos por ano que são completamente absorvidos pela procura dos novos, ou seja, sem excesso de oferta. Temos, no entanto, um comportamento mais prudente por parte dos promotores, que vão adiar ou que podem estar nesse momento a ponderar alguns lançamentos de não serem feitos imediatamente, serem adiados para outro período menos instável. Temos também aqui níveis de financiamento inferiores, ou seja, mais restritivos, e continuamos com atrasos administrativos pelas câmaras municipais que atrasam bastante depois a produção de fogos novos para o mercado. Ou seja, o mercado terá um comportamento positivo que não tem muita oferta, uma redução do nível de fogos, mas uma manutenção no nível global. Dentro das medidas do Governo, eu diria que, enfim, sem me alugar muito, porque já é um tema largamente discutido e acho que a primeira conclusão de todos é que há muito pouco, nesse momento, muitos poucos detalhes para podermos ter aqui uma análise mais detalhada. Eu realçaria que todas as medidas não são más. Há algumas medidas que parecem positivas, nomeadamente tudo tem a ver com os prazos de licenciamento, que prevêem que hajam uns prazos mais reduzidos. Somos um bocadinho mais céticos sobre a forma depois destas medidas serem aplicadas pelas câmaras municipais, que têm sempre aquele chavão que não é o entendimento deles e recorrem aos mecanismos antigos. Poderá ser esse talvez ali um ponto negativo, mas esta medida é uma medida positiva. Outra medida positiva é a possibilidade de conversão de solos que tenham outros usos para o uso da habitação. E há de facto locais e prédios com uma utilização de escritórios ou de equipamentos que poderão ser convertidos para habitação. Isto é uma medida interessante. Olhamos para o retrocesso dos Golden Visa, enfim, com alguma perda competitiva. Não achamos que isto tenha tido assim tanto impacto no mercado e só nos retira uma vantagem competitiva que nós tínhamos. Acho que deveríamos apostar no escrutínio
e não na proibição, ou seja, definir outras regras que seja possível, mas dentro de outros parâmetros, e acho que teria sido uma medida muito mais interessante para o setor. E relativamente ao alojamento local, que foi largamente falado, nós vivemos do turismo, as pessoas precisam de ser alojadas, se não tivermos oferta para alojá-las, o turismo não vai. E acho que isso deve ser muito, muito ponderado. Estas regras já tinham passado para as câmaras municipais, que já tinham tido algum cuidado em limitar o número de licenças para alojamento local, que estavam a elaborar regulamentos, que era o caso de Lisboa e do Porto, e parece-me que seria mais interessante deixar esse controle do lado das câmaras municipais, que têm um entendimento muito mais preciso dos acontecimentos que têm na sua região, porque há outras que precisam muito do alojamento local, nomeadamente o interior, e que se não tiver alojamento local, infelizmente vai perder muita da sua atividade. Outros dois segmentos, muito rapidamente, em que atuamos, escritórios, continuamos com bom comportamento. O ano 2022 foi um ano recorde, com 270 mil metros quadrados. Obviamente com uma recuperação do ano Covid, 2020, em que as transações foram inferiores. Antecipamos que 2023 seja um bom ano, 180 mil, 200 mil metros quadrados, muito provavelmente transação. Uma oferta muito limitada, ou seja, ainda um mercado que tenha pouca oferta e que responde basicamente à procura. As rendas estão estáveis, não há aqui qualquer influência nem positiva nem negativa. Acho que as rendas encontraram o seu caminho e o seu nível de sustentabilidade. Muito provavelmente o centro, a Prime CBD, terá aqui algum crescimento, mas os restantes setores e zonas estão estáveis. Destacaria aqui o Porto, que não existia no mercado de escritórios há uns anos e começou a surgir nos últimos 4, 5 anos, com cerca de 60 mil metros quadrados e que tem capacidade de crescimento e muito provavelmente poderá chegar aos 80 ou 100 mil metros quadrados por ano. No mercado de investimento, que é um que também nos diz muito, muito respeito, é um mercado que sofreu mais. É um mercado que neste momento está mais instável, principalmente devido às taxas de juros que estão em constante crescimento e que não têm ainda muito uma perspectiva de estabilidade e de valor de referência. A pressão da inflação faz que, de facto, os investidores institucionais estejam mais cautelosos. No entanto, há um elevado nível de liquidez que pressiona muito esse mercado. Eu diria que o ano passado tivemos 3,3 mil milhões de transações. E este ano teremos, muito provavelmente, entre 2 a 3 mil milhões de transações de imobiliário comercial, ou seja, um nível elevado e extremamente positivo para o país. No entanto, estaremos aqui com, muito provavelmente, mais prudência por parte dos investidores. Ainda não há um consenso sobre a correção das yields, que tinham-se comprimido bastante nos últimos anos, e acreditamos que pelo menos há aqui uma tendência e um consenso à volta de 50 pontos base de correção em relação ao ano 2022. Eu já agora vou aproveitar que está aqui connosco hoje e gostava de fazer, antes, um parênteses. Nós já tivemos aqui várias personalidades a fazer podcast, mas uma das quais foi uma especialista da ADN, que nos deu uma boa notícia. Deu-nos como exemplo a Avenue, como uma empresa de facto promotora imobiliária que pensa na sustentabilidade e pioneira numa das várias certificações que existem em Portugal. E por isso eu perguntava-lhe, Aniceto, as cidades precisam de respirar, as cidades precisam de ser habitadas, ser vividas, mas se não houver aqui uma preocupação de sustentável, integrada, dificilmente vamos conseguir responder a todas as problemáticas que uma cidade tem naturalmente. Portanto, a questão que lhe colocava é, vocês são um exemplo a seguir, ainda há muito a fazer em Portugal, mas este é o caminho, certo? Sim, obrigado. E ficamos satisfeitos que haja esse reconhecimento, porque tem sido uma grande preocupação nossa e um dos eixos em que temos apostado imenso em termos de inovação e de investimento também na qualidade dos projetos. Eu diria que penso que toda a gente já entendeu que a sustentabilidade é fundamental em qualquer setor da nossa economia. Sim. E da economia mundial. E provavelmente, e já penso que terá sido António Guterres que terá dito isso, que é o desafio das nossas vidas. Sim. E esse desafio e esta guerra trava-se neste momento. E é um momento crucial, porque o que nós fizermos nos próximos anos terá uma influência muito grande no futuro, e é fundamental esta ação. O Portugal chegou atrasado.
e tem um atraso neste momento a recuperar. Há países muito mais pioneiros e que têm feito um trabalho muito mais interessante e com muito mais investimento neste segmento, nesta vertente da sustentabilidade. Penso que estamos a caminhar bem e com medidas muito, muito certeiras. A sustentabilidade é um tema muito genérico, tem que ser medido, temos que perceber qual é o impacto e temos aqui vários campos. Temos a produção, ou seja, quando construímos, ter a certeza que a nossa pegada seja a mais baixa possível e aquilo que nós incrementamos seja compensado, ou seja, que possamos, dentro da cadeia de produção, compensar estas emissões. E depois tem a ver com a utilização. E a utilização é pensar o produto para ele consumir pouco e para ele também gerar energia. E de facto, temos aqui muito provavelmente 2 bons exemplos. O primeiro foi o Lumnia, que é o primeiro edifício do campus Excel, que tem várias certificações já aprovadas ou em vias de aprovação. É um edifício NZEP, ou seja, que já se encaixa na legislação 2030. É um LEED Gold, cumpre com a taxonomia europeia e foi para outra dimensão que muito pouca gente nesse momento procura, que é a água. Que é o Aquamais. Aliás, foi precisamente esse que foi dado como exemplo. A energia, a produção de energia, acho que é algo já muito falado, e de preservarmos o edifício, preservar os edifícios, protegê-los. Agora também temos que olhar para a dimensão da água e falamos constantemente das secas, da falta de água e no Excel construímos enterramos um depósito com 800 metros cúbicos que recolhe as águas pluviais das coberturas que são a seguir reutilizadas na rega dos jardins e garantimos pelo menos 50% num ano mau ou normal e num ano bom, com muita chuva, podemos chegar aos 65% das necessidades de rega que aqueles jardins têm. E isto é um outro caminho dentro da sustentabilidade. Aplicamos isto a todos os nossos projetos, que não é... Dentro da energia temos, obviamente, a produção de energia, a minimização dos consumos. A água é outra dimensão que nós exploramos. O outro exemplo é o Quinto Porto, que concluímos no final do ano passado e que também já está certificado NZEB. E este é o caminho a seguir pelo setor. Eu diria que antigamente era uma vantagem competitiva. Hoje em dia é uma obrigação. Ou se tem e muito provavelmente conseguimos vender, ou não temos e muito provavelmente deixaremos de vender. Muito obrigada. Obrigado.